Bora voltar então para o balanço do elenco de 2018 e voltar falando do setor que mais sofreu nessa temporada, os meias. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para seguir fazendo o balanço de 2018 e falando do setor que mais sofreu com a falta de planejamento em 2018, o setor do meio-campo ofensivo ali. Acho que tem muitos setores do Vasco que sofreram com a falta de planejamento, os laterais sofreram demais, o ataque sofreu também, mas se eu fosse pegar um setor do elenco vascaíno para apontar, como não se tem planejamento nenhum no Vasco, eu pegaria esse setor aí do meio-campo dos meias ofensivos, né? É um bom exemplo porque mostra que o problema não é que falta dinheiro, o problema não é que tem opção, o problema é falta de planejamento mesmo. Porque se você for pegar, se a gente voltar um ano no passado e para 12 de dezembro de 2017, você vai ver que o Vasco já está cheio de meio-campista, cheio de jogador à posição. Tinha Escudeiro, tinha Guilherme Costa, tinha Evander, tinha Nenê, Wagner, tinha um monte de nome para jogar no meio-campo. Tanto que o Thiago Galhardo, quando chegou, eu comentei justamente isso, cara. Qual é o sentido de trazer mais um jogador para um setor que já está cheio de atletas para o Vasco atuar? Pois bem, passado um ano, o Thiago Galhardo é o único que sobrou. O único jogador de meio campo que a gente tem ali, um meia de ligação mesmo, é o Thiago Galhardo. Isso mostra a zona completa que é o planejamento do Vasco, né? A falta de planejamento. As coisas são feitas ali à moda da casa da mãe Joana. Não tem planejamento nenhum. Contrata quem aparece, se não aparece ninguém, não contrata ninguém. Parece que as coisas são feitas assim. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar então a falar os meias que passaram pelo Vasco em 2018 e fazer um balanço aí de como foi essa temporada. Vou começar com jogadores que a gente não precisa mais se preocupar porque já foram embora do Vasco, né? Caso, por exemplo, do Wagner. Wagner, que veio ano passado para o Vasco, né? Chegou aí cercado de expectativa. Eu admito, coloquei muita expectativa no Wagner. Apesar de ser sempre contra esse tipo de contratação, a gente sempre fica batendo nessa tecla aqui, né? Que não é legal ficar apostando em jogadores mais velhos, que têm nomes consagrados, mas já não estão em melhor fase. Apesar de eu sempre repetir esse discurso, eu mesmo às vezes me deixo trair pela empolgação e eu apostava muito que o Wagner poderia funcionar no Vasco sim. Pelo que eu me lembrava dele no Cruzeiro e mesmo no Fluminense, era um jogador que chamava minha atenção, né? Mas não foge à regra, né? Foi para a China. Acho que a gente pode até botar uma nova linha aí nessa minha recomendação de não contratar, que se o jogador vem da China, pô, desiste, né? Porque Wagner, Muriqui, Luiz Fabiano, nenhum desses deu certo no Vasco e realmente trazer jogador de lá parece que não é um bom negócio. Pois bem, o Wagner veio cercado de expectativa, até porque no meio das contratações ali, né, era o jogador que mais dava para confiar, para esperar alguma coisa, né? Se você for pegar os jogadores que vieram naquela época, né, Muriqui, Escudeiro, o Wagner parecia realmente um nome que dava para confiar mais. Mas não rolou. Em 2017 ele se envolveu em uma série de contusões, ele já vinha sem jogar da China, então eu quis acreditar, né, que o problema poderia ser falta de preparo físico, né, porque não teve uma sequência, teve muitas contusões, e que com uma pré-temporada bem feita, ele poderia recuperar seu bom futebol e apresentar agora em 2018 a bola que se esperava dele. Pois bem, todo mundo sabe, não foi isso que aconteceu. O Wagner teve mais uma temporada muito abaixo aí do que se esperava dele. É aquela coisa, não é um jogador ruim, não é um jogador que derruba o time, né? Ah, vou jogar nas costas do Wagner que sai gol, ou se a bola chega no Wagner, é tipo um buraco negro de jogadas, todas as jogadas acabam no Wagner. Não é tanto assim, não é um jogador que irrita nesse sentido. Mas é um jogador burocrático, né? Vamos dizer assim. Um jogador que não faz diferença ele estar em campo ou não. Acho que uma boa maneira da gente analisar a qualidade do Wagner é essa. Nas vezes em que ele não pôde atuar, porque estava contundido ou estava suspenso, alguém sentiu falta do Wagner? Alguém lamentou? Putz, que droga, a gente não pode contar com Wagner. Pô, sem Wagner não tem como a gente ganhar essa partida.
Não rolava esse tipo de sentimento, né? E pelo valor que ele veio, a gente não sabe exatamente quanto cada jogador ganha, mas em certo momento da temporada falou-se, né, levantou a questão de que ele era o jogador que mais ganhava pelo Vasco, o maior salário do Vasco. E, cara, o maior salário do time, me desculpe, mas não pode ter as atuações medíocres que o Wagner teve com a camisa Cruz Maltina. Saiu agora do meio para o final do ano, né? Brigou na justiça para conseguir sair e ir lá para o Catar, que é onde jogador em final de carreira vai mesmo. E não sentiu falta. Alguém fez falta na equipe o Wagner ter saído para o Catar? Vocês acham que fez falta? Digam nos comentários. Eu acho que não. Eu particularmente acho que não. Passando os números dele na temporada aí, ó, jogou 39 jogos, fez 6 gols com a camisa do Vasco, 1 jogo pela Sul-Americana, 9 pela Libertadores, 16 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil e 11 pelo Campeonato Carioca. 39 jogos, bastante, e não conseguiu se destacar e não conseguiu se firmar na equipe como a gente gostaria. Saiu pela porta dos fundos do Vasco, né, brigando na justiça. Vocês sabem muito bem, não romantizo o jogador aqui, acho que é um negócio, acho que os jogadores têm que ser profissionais, acho que o Vasco errou também de não pagar, tem que pagar em dia sim, mas mesmo levando tudo isso em consideração, acho que houve ali uma má-fé, um mau caratismo do Wagner de tá jogando com o time e pelas costas tá entrando na justiça contra o clube. O mínimo que ele poderia fazer, se fosse o caso, era já falar, ó, não me sinto em condições de jogar, tô entrando na justiça, quero sair, e não ficar aqui jogando, fingindo que tava tudo bem, e pelas costas, entrando na justiça contra o clube, e aí do dia pra noite saiu lá a decisão, e aí ele vai embora, sabe? Acho que ele poderia ter tratado de outra maneira a saída, mas também já não importa mais, que nunca mais apareça ali na frente de São Januário, vai embora e não vai deixar lembranças daqui a 10 anos, quando a gente for falar aí da temporada de 2018, 2017, aposto que ninguém vai lembrar do Wagner. Vai ser daqueles jogadores que a gente vai ficar assim, putz, pode crer, né? Jogou pelo Vasco, é verdade. Nem lembrava mais. Vai ser um cara que a história vai tratar de esquecer. Outro que também, muito provavelmente, a torcida vai até esquecer que já passou pelo Vasco, é o Giovanni Augusto, né? Veio para substituir o Nenê, mas nem de perto chegou a parecer que conseguiria essa missão. Fez 25 jogos pelo Vasco, atuou aí 1.449 minutos, o que dá uma média aí de mais ou menos 57 minutos por jogo, o que é bem condizente com o que a gente lembra da atuação dele, porque Giovanni Augusto era o quê? Entrava um tempo, quando dava 10 minutos do segundo tempo, já tinha que ser substituído porque não tinha mais gás para jogar. Teve alguns deslumbres aí durante a temporada, né? Alguns lances, umas jogadas com Pikachu, que fez parecer que ele poderia realmente vir a ser importante para a equipe, se destacar no time, mas ficou só nos vislumbres mesmo. Na grande maioria desses 1.449 minutos, foi de Giovanni Augusto andando em campo, destruindo as jogadas, segurando demais a bola, dando passes errados. Uma tragédia que para mim só mostra como esse estilo de contratação, esse tipo de aposta não dá certo. Ficar buscando o nome de jogador consagrado que está encostado em outras equipes para ver se ele vai ressuscitar no Vasco, não dá certo, raramente dá certo. A gente viu com o Giovanni Augusto, que estava encostado no Corinthians, Eraso encostado no Atlético Mineiro, Fabrício encostado no Atlético Paranaense. O Vasco aposta demais nesse tipo de jogador e a gente vê que na maioria das vezes não dá certo. Agora a gente está entrando numa outra temporada e já volta de novo essa história de Vasco procurar jogador por empréstimo. Eu acho uma furada. Tá bom que muitos falam, por exemplo, de buscar o Guerra no Palmeiras. Aí eu acho que é um pouco diferente, porque o Palmeiras tá contratando todo mundo, né? Parece que tem 20 jogadores para cada posição do time, então realmente os jogadores acabam ficando sem espaço, não porque estão em uma fase, porque não tem como escalar 50 jogadores no time mesmo. Nesse caso parece até um pouco mais interessante, porque não é problema de má fase, né? Porque você pega, por exemplo, o caso do Giovanni Augusto. Corinthians está lá com um monte de problema financeiro, com um elenco bem fraquinho, tanto que terminou quase na mesma posição que a gente. Para que eles vão emprestar um jogador pagando parte do salário, reforçando um adversário no campeonato? Para os caras fazerem isso, amigo, é porque eles estão muito convictos de que dali dificilmente sai alguma coisa. E o Vasco banca essa aposta, né? Fica torcendo para, por mais que seja difícil de acontecer, que aconteça. Raramente vai dar certo. Raramente vai dar certo.
No caso de pegar um empréstimo de jogador do Palmeiras, por exemplo, não daria para fazer a mesma avaliação, né? Pode ser que o jogador até seja bom, esteja numa boa fase, só não consegue espaço no elenco estelar do Palmeiras. Mas mesmo assim, não é uma opção que me anima. Não gosto dessa opção de empréstimo. Acho que o Vasco deveria contratar os jogadores mesmo, tentar contratar jogadores para que eles se valorizem no clube e o Vasco tire proveito disso quando eles estiverem valorizados, né? Que nem eu já cansei de falar aqui. Seguindo então com a nossa análise, vamos falar de mais um jogador que não está mais no Vasco, mas que chegou a fazer 2 partidas pelo nosso clube em 2018. Eu estou falando do Nenê. Nenê, que saiu no começo do ano, vocês vão se lembrar muito bem, né? Dividiu a torcida, metade achava que ele já foi tarde, outra metade achava que o vascaíno ia se arrepender de ver o Nenê saindo do jeito que ele saiu, e essa metade acha que está com a razão, né? Porque a gente já viu muita gente falando até hoje que se o Nenê tivesse no Vasco, a gente ia ter feito mais gols de bola parada, e tem uns até que arriscam a dizer que o Nenê devia voltar para o Vasco. 37 anos de idade, já não consegue nem mais andar em campo direito, tem gente querendo o Nenê de volta no Vasco. Eu falei na época e mantenho a minha convicção. Acho que o Nenê tinha que ter saído do Vasco mesmo. Já não tinha mais clima para ele no time. Ele é um jogador que não soube evoluir na carreira, sabe? Se atualizar para a sua situação. Eu falei na época, em 2017 ainda, né? Comentei na época, né? Que se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade, ele poderia se reinventar para o futebol. Porque qual é o problema do Nenê? Ele é um jogador que depende muito da velocidade, né? Joga pelas pontas, joga no drible, na explosão. E velocidade, explosão, são características que mais sofrem com o passar do tempo, né? É difícil você ver um jogador mais velho com velocidade, com explosão. Os jogadores que conseguem prolongar mais a sua carreira, chegar mais longe na carreira, normalmente são jogadores que exploram outras características do futebol que não essas. E eu acho que o Nenê, pela qualidade técnica que ele tem, ele poderia muito bem fazer isso, né? Ele ainda tem a bola parada, que é muito importante, que é um diferencial dele. Se ele tivesse a consciência de que, já passou meu tempo, já não consigo mais ser a estrela da companhia, vou parar de querer pegar a bola e resolver sozinho e vou virar tipo um maestro, né? Orientar a garotada. Vou mudar um pouco então minha posição no campo, pegar a bola no meio, soltar mais rápido, aproveitar a minha qualidade técnica para fazer lançamento, para distribuir o jogo, para virar mais um maestro mesmo. E quando tiver as bolas paradas, aí sim eu posso até fazer uma graça, cobrando falta, né? Cobrando escanteio na cabeça dos companheiros. Ser meio que um Juninho pernambucano, né? Fazer uma função que o Juninho pernambucano fazia no time, por exemplo. Mas claramente faltou essa maturidade pro Nenê, né? E aí, já que eu tô comparando com o Juninho pernambucano, vê o estilo dos jogadores. O Juninho pernambucano, se eu entrevistar ele, ele falava sobre o esquema, sobre a motivação da equipe, pensando mais no lado competitivo. O Nenê, você vai falar com ele, ele é brincalhão, faz piada, quer ficar zoando o companheiro. Assim, é nada contra esse estilo, né? Também gosta de brincar com os outros e tal. Mas esse estilo dele, na minha opinião, acabou atrapalhando ele a ter uma carreira, aí um final de carreira mais vitorioso. Foi lá para o São Paulo, começou bem, começou chamando a atenção da torcida, porque realmente técnica diferenciada ele tem, e terminou o ano já em baixa lá também. Por quê? Porque quer ser um dos destaques da equipe, quer ser a estrela da companhia, quer resolver tudo sozinho. E ele já fez isso muito tempo na carreira, mas já não consegue mais. Então terminou fazendo atuações ruins, pegando um banquinho por um tempo, brigado com os companheiros, sabe? Rachando o grupo lá. É uma pena. Mas, infelizmente, é um problema que também já não é mais do Vasco e espero que não volte a ser. Vocês parem aí de ficar falando pro Nenê voltar, que numa dessas a diretoria escuta e quer agradar, que nem fez com o Riascos, e a gente vai se dar mal. Então, para de falar pro Nenê voltar, pelo amor de Deus. Passou. Paz na virada. Todo mundo que passou aqui, que a gente falou, tudo paz na virada. Vamos falar dos jogadores que ainda podem trazer alguma coisa pro Vasco, como, por exemplo, o Dudu que estreou nos profissionais esse ano, jogou contra o Corinthians agora no segundo turno. Não dá para falar muito da parte técnica do Dudu, né? Jogou uma partida durante 11 minutos. E para mim, então, que nem vi esse jogo, dá para falar menos ainda. Só dá para falar mesmo que o fato dele ter sido escalado mostra que o Valentim já tá de olho nele. Ele pode vir a ter mais chances aí na próxima temporada, principalmente no começo da temporada, né? Porque, que nem a gente já comentou aqui, até o momento, quem tem de meia no Vasco é um só, Thiago Galhardo. A gente não sabe quem o Vasco vai contratar para o setor, em que momento vai contratar, em que momento, em que situação esses caras vão jogar. Será que vão chegar a tempo de fazer a pré-temporada?
Será que vão chegar prontos para jogar ou vão ter que ter uma readequação porque está machucado, porque está vindo de uma temporada exaustiva? Sempre tem essas discussões, né? Então, por conta disso, se o Vasco atrasar muito aí nessa reformulação do elenco, pode se ver obrigado a ter que escalar a molecada da base aí para jogar no nosso meio campo. E numa dessas, pode ser a oportunidade de ouro para o Dudu ou para outros que ainda não tiveram chance esse ano se destacarem. Como, por exemplo, pode ser o caso do Guilherme Costa. Guilherme Costa, que também jogou no Vasco esse ano ainda, fez 2 jogos pelo Campeonato Carioca ainda, antes de ser emprestado para o Vitória. Chegou a fazer ali 15 jogos pelo Vitória, né? Tem um jogo ali pelo Brasileiro de Aspirantes, que eu não vou considerar. Parece que estava até indo bem no rubro-negro baiano, mas teve uma contusão que atrapalhou ali o seu desenvolvimento na equipe baiana, né? Eu sei que é um jogador que a torcida bota muita expectativa, porque é um jogador raçudo, é um jogador que se entrega, e isso sempre agrada a torcida, não é mesmo? Mas eu preciso confessar que, pelo que eu já vi do Guilherme aí, principalmente no ano passado, e eu não crio muitas expectativas, não. Eu acho que ele, repito, é um jogador que se entrega muito em campo, veloz, são características interessantes, mas ele acaba derrapando na falta de técnica. Eu acho que ele não é um jogador técnico o suficiente para jogar ali no meio campo. É um setor em que você precisa ser muito habilidoso para se destacar, e isso falta um pouco no Guilherme, né? Aquele poder do drible, aquele poder de improvisação, finalização também falta nele, né? Mas finalização é uma coisa que se pode melhorar com o passar do tempo. Agora, falta de habilidade, isso aí, ou você nasce com habilidade ou não dá muito para desenvolver, né? Então, por conta disso, eu não boto grandes expectativas em cima do Guilherme Costa, não, né? Ainda vem aí de uma contusão, tem que ver como é que ele vai voltar. Vamos ver, né? Que nem eu já disse, por conta aí da falta de outras opções no elenco, pode ser que ele venha a ter chances. Mais chances nesse começo de ano, vamos torcer para ele agarrar. Para ele, tendo noção das suas deficiências, apostar nas suas qualidades, e de repente o Valentim pode encontrar ali um espaço para ele nesse time, né? Vamos ver, eu torço por ele, eu gosto, né? Um jogador que se entrega em campo, da base do Vasco, torço para ele dar certo. Mas admito que minha expectativa para ele estourar no Vasco e ser realmente aí um dos destaques da equipe é baixa, é baixa. Outro jogador da base que teve muita chance esse ano é o Evander, né? O Evander é o contrário do Guilherme Costa. O que falta de qualidade técnica no Guilherme Costa, sobra no Evander. O que sobra de vontade, de velocidade e de empenho no Guilherme Costa, falta no Evander, um jogador mais acomodado, né? Vamos dizer assim, meio sonolento, dá para dizer. Parece que ele acredita que com talento ele vai resolver tudo, e não é assim. O futebol, você tem que ter talento, mas você tem que ter muita entrega também, senão você não consegue se destacar. Pois bem, fez 24 jogos pelo Vasco aí, né? Jogou 8 partidas da Libertadores, 7 do Brasileirão, 9 no Carioca, fez 4 gols pelo Vasco, antes de ser emprestado lá para o time da Dinamarca, cujo nome ninguém consegue pronunciar. Parece que está fazendo uma boa temporada lá, né? Volta no meio do ano. Vamos torcer, vamos ver se volta primeiro, se os dinamarqueses vão querer comprar ou chama a atenção de outro clube da Europa. Se for o caso, eu espero que pelo menos o Vasco venda caro, né? E consiga faturar uma graninha aí. Se não, vamos ver se ele volta aí com mais experiência, né? Mais rodado, mais disposto a querer se firmar no futebol do Vasco mesmo, porque bola para isso a gente sabe que ele tem. Eu aprovei o empréstimo dele, porque eu acho que é um jogador que já estava sendo muito perseguido pela torcida. Acho também que ele precisava respirar novos ares, né? Ir para uma equipe, às vezes, onde ele não fosse o xodó, a grande esperança, como ele era tratado no Vasco, né? No Vasco ele era tratado como a joia da coroa, o jogador que vai ser aí o grande destaque da equipe, que a gente vai vender para o Barcelona. E isso aí, pelo que a gente vê da atuação dele em campo, acho que fez o sucesso subir a cabeça dele um pouco cedo demais, né? Enfim, vamos ver, vamos ver. Não desisti do Evander ainda não. Acho que quando ele voltar, ele vai voltar diferente, né? E a torcida também vai voltar mais paciente, porque depois que ele foi embora, já vi um monte de torcedor aí falando que, pô, se o Evander estivesse aqui, poderia fazer assim, poderia fazer assado. Quer dizer, parece que meio que já perderam um pouco da birra com o jogador. Eu confesso que já botei muita fé no Evander. Hoje em dia, já estou perdendo um pouco aquela convicção, mas ainda acredito, ainda tenho um pontinho de esperança de que ele possa render no Vasco, sim. Vamos torcer para isso acontecer. E finalmente vamos falar do Thiago Galhardo, né? É o único meio-campista que sobrou aí, né? Fora o Dudu, que é moleque da base, ainda não dá para considerar. Guilherme Costa está voltando agora.
mas o único jogador que atravessou aí a temporada inteira jogando com o Vasco e chegou no final para contar a história é o Thiago Galhardo. 38 partidas pelo Vasco, um jogo a menos do que o Wagner e um gol a mais do que o Wagner, né? Wagner e Thiago Galhardo foram os meio-campistas que mais atuaram nessa temporada. Jogou aí 2 jogos pela Sul-Americana, 5 pela Libertadores, 22 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil e 8 pelo Campeonato Carioca. Chegou no ano passado, eu não botei muita fé na contratação do Thiago Galhardo. Um dos argumentos que eu usei na época foi que já tinha muito meio-campista no Vasco, né? E eu não sabia, mas o Vasco iria desmontar todo o seu meio-campo, vendeu o Matheus Vital, mandou o Nenê para o São Paulo, perdeu o Wagner no meio do ano, emprestou o Evander, quer dizer, se desfez de todo mundo, sobrou o Thiago Galhardo lá. E ele teve até um desempenho melhor do que eu esperava, né? Porque as minhas 2 críticas eram, primeiro, que tinha muito jogador para a posição, e o segundo, que eu não esperava muita coisa do Thiago Galhardo. Você analisando o currículo dele, realmente não era para deixar ninguém empolgado, mas mostrou um futebol interessante aí ao longo da temporada, tanto que teve seu contrato renovado ainda no meio do ano. Ele veio originalmente para ficar até o final do ano, até agora em dezembro, né? Mas no meio da temporada, pelas suas boas atuações, já teve seu contrato renovado e agora o seu contrato vai até o final de 2019. Não é um jogador para mim que é solução para o meio campo. Eu acho, né, já comentei aí nos últimos vídeos da temporada, ele é um jogador que tecnicamente deixa a desejar também, né, não é super técnico, mas tem uma coisa que eu gosto muito, né, que é a atitude certa de meio campista. Ele pega a bola, ele parte para cima do adversário, sabe? Muitas vezes não vai dar em nada, porque, repito, tecnicamente ele deixa um pouco a desejar, então tenta o drible, não consegue, tenta dar um passe, erra o passe, mas como ele está sempre tentando, e como ele também não é um perna de pau, né? Ele só não é tão talentoso como a atitude dele faz parecer, ele volta e meia acerta umas jogadas, né? E se a cada 10 jogadas que ele tenta, ele acerta uma, acerta 2, não é o ideal, mas já pode resolver algumas partidas, né? Numa dessas, ele faz uma jogadaça, que nem aquela que ele fez com o Maxi Lopes contra o Grêmio, ou faz uns lances bonitos, que nem a gente já viu tantos aí. Se você for procurar os melhores momentos do Thiago Galhardo no ano, você vai ver várias jogadas interessantes que ele fez. E, cara, se você vai tentando, por pior que você seja, se você tem aquela vontade e aquela ambição de buscar jogadas, meio que sem querer você vai acertando. O Thiago Galhardo também já fez uns gols aí, meio sem querer, né? Já tentou cruzar e botou bola na trave. Então, assim, acho que o Thiago Galhardo, ele é um jogador interessante, não pela bola que ele apresenta, mas pela postura que ele tem em campo. E isso acaba se tornando um diferencial dele, né? Em vez de entrar e tentar cozinhar o jogo, fazer só o feijão com arroz ali, não, ele está sempre tentando partir para cima, concluir as jogadas, e esse tipo de comportamento faz falta na equipe do Vasco, né? Os jogadores, eu já comentei isso aqui outras vezes também, a gente tem muito coadjuvante. O elenco do Vasco é um elenco cheio de coadjuvante. Falta mais jogador com aquela postura de protagonista. Não, dá a bola aqui que eu vou resolver, sabe? Falta isso no time do Vasco. O Maxi Lopes é um jogador que é assim, né? E o Thiago Galhardo também tem essa postura, e isso é muito interessante. Vamos fazer então o balanço? Balanço aí e pro ano que vem, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Bom, acho que fica claro aí, né, que o Vasco vai precisar contratar. Só tem o Thiago Galhardo no elenco agora, contrata até o final de 2019. O Evander voltando aí no meio do ano, a gente nem sabe também se vai ter proposta ou não. Guilherme Costa deve ser reintegrado ao elenco, provavelmente, não sei, mas também não é jogador que vai resolver o setor. Então, o Vasco precisa contratar aí, no mínimo, um jogador, 2 jogadores, eu acho. Se tem uma posição que o Vasco precisa contratar é para meio campo, e se tem uma posição em que o Vasco podia contratar 2 jogadores, é aí para esse setor de meio campo. Fala-se aí no Bruno César, né, do Sport, estaria praticamente acertado com o Vasco. Se o Bruno César vier em forma, né? Porque tem também aquela questão de que ele estava machucado no Sporting. Esse jogador saudável já acaba se entrevando no Vasco, que dirá jogador que já vem lesionado, né? Então essa é uma questão que a gente tem que ver em relação ao Bruno César. Se ele vier em forma, eu acho que ele pode até ajudar no elenco do Vasco, com certeza. O grande diferencial do Bruno César é um chute bom de fora da área, né? E fez falta esse tipo de recurso no Vasco esse ano. Mas eu acho que não seria a solução ideal não, sabe? Eu acho que falta no Vasco um jogador com aquele estilo de maestro, um jogador que distribui o jogo, que cadencia a equipe. Eu não vejo o Bruno César como sendo esse tipo de jogador. Ou seja, acho que ele pode agregar a equipe sim,
mas ainda ficaria faltando esse jogador mais cerebral no time do Vasco. Não sei. Dependendo do caso, pode deixar para contratar no segundo semestre, né? A janela do meio do ano, que é uma janela que abre mais opções. O segundo semestre, quando a coisa pega para valer mesmo. Porque um problema que a gente tem aqui no Brasil, do calendário, é que o primeiro semestre ele é muito fraco. Às vezes não vale a pena você contratar um jogador muito caro, que vai pesar muito no orçamento, para ele ficar jogando Campeonato Carioca, ficar jogando primeira fase de Copa do Brasil. Se você parar para pensar, os jogos do Vasco, importantes mesmo, vão começar só lá em maio, né? Que é quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, muitas vezes isso atrapalha na hora de trazer um jogador importante, um jogador de peso, um jogador caro, já no começo da temporada. Pode ver que nos últimos anos o Nenê chegou no meio do ano, o Anderson Martins chegou no meio do ano, o Maxi Lopes chegou no meio do ano. Normalmente as equipes guardam ali aquela bala de prata para gastar nessa janela do meio do ano. Então pode ser que o Vasco guarde essa bala de prata para gastar no meio do ano, mas aí tem que trazer aquele meio-campista que vai resolver os problemas do Vasco, porque é o setor mais carente, mais problemático do Vasco nesse momento. Beleza, galera? Digam nos comentários então a opinião de vocês sobre os nossos meias aí, o que vocês acharam do desempenho deles esse ano. Digam nos comentários quem vocês acham que o Vasco poderia contratar para o setor, né? O que vocês acham do Bruno César? Caso ele realmente venha a ser contratado, a gente faz um novo vídeo comentando com mais profundidade o jogador, né? E se tudo der certo, a gente volta amanhã. Acho que amanhã eu vou fazer uma live, hein? Tô devendo a live de 45 mil inscritos, né? Acho que eu vou fazer amanhã e aí na sexta-feira a gente termina o balanço do elenco vascaíno 2018. O que vocês acham? Tá bom assim pra vocês? Espero que sim. A gente vai.